O I, e vamos para ele aí caminhando para a finalização, é porque um componente da equação que a gente não percebe dentro do mapeamento linear é como que as nossas subjetividades alteram, são alteradas, influenciam e é influenciadas por esse despertar consciencial. Então, isso é louco, gente. Isso aqui faz parte da nossa literatura ficcional. Estou estudando esse processo evolutivo biológico lá do Homo erectus até que o Homo sapiens sapiens. Estou estudando, vindo. E aí, na metade desse caminho, ali por voltas do século XX, ou agora aqui no século XXI, alguém vira e faz essa pergunta: será que a gente evoluiu biologicamente? Será que a gente evoluiu moralmente? Será que nessas marcações que nos fizeram enquanto civilização, enquanto cultura, aprendemos alguma coisa, modificamos esse nosso egoísmo, essa nossa perversidade, essas dimensões robsonianas de que o homem é o lobo do homem, de que o homem é mau e perverso por natureza? Será que dentro dessa equação da linearidade, por vezes, uma grande parte dos historiadores, antropólogos, filósofos, cientistas, biólogos vão olhar e falar assim: evoluímos muito pouco. Muito pouco. Esse homem de hoje aqui do século XXI, ele é muito parecido com esse homem do século XVIII, do século XVI, do século III, do século II a.C., do século XX a.C. Alguns vão virar e dizer assim: nós pioramos. Nós pioramos que a gente construiu uma bomba atômica. A gente piorou. Mesma coisa. E aí, esses caras abrem para nós, diante dessa mesma pergunta, um campo do subjetivo, uma variável que a gente não vê, eu não sei como, mas não sei porquê. É isso que eu fico falando desde o primeiro vídeo, lá atrás e antes deles. O que a gente não está vendo? Não vemos. A gente não vê. Mas eles abrem assim no estalo e você vê os universos interiores se abrindo. Meu amigo, quando você traz essa variável do universo inferior é bonito também, do universo interior se abrindo, putz, não tem comparação. A pergunta é um despropósito, um descarado. Melhoramos muito. Temos riquezas internas sendo abertas, exploradas, que são formidáveis. Temos mundos internos sendo visitados, adentrados, que são maravilhosos. E isso não tinha antes. Isso estava morto antes. Então, aquela ideia de que a gente está plantando, semeando, e não estamos vendo, e talvez nem vamos colher, é muito dessa ideia que a gente, por vezes, traz para a materialidade, para a fisicalidade, e eles não estão falando só disso. Eles estão falando de mundos internos, eles estão falando de mundos intersubjetivos, eles estão falando de coisas que a gente simplesmente não vê. Mas que está crescendo, florescendo. Os caras já estão vindo com isso. A gente faz algumas outras perguntas e eles insistem para nós: olha, vocês acreditam, e eu já falei disso em algum outro lugar, não lembro mais onde, que vocês todos aí, a partir dessa estrutura de carbono, são iguais. Não são. Cada vez mais diferentes, cada vez mais singulares nas suas sinapses, nas suas construções emocionais,
nos seus critérios de lembrança, nas suas formas de esquecimento, nas suas elaborações mentais. Gente, não temos mais fórmula pronta. Aquilo que eu estou dizendo aqui, ou numa sala de aula, que servia para todos. Hoje, se você conseguir e servir para 2, tá bom. E o que as pessoas estão fazendo? Buscando informações massificadas, buscando fórmulas prontas, buscando novamente algo ou alguém que diga para ela e para todo um grupo o que fazer e como fazer. E isso é um novo processo de amortecimento desse despertar. Olha, precisamos encontrar meios e mecanismos seus, singulares, particulares, de como é que você aprende, de como é que você ensina, de como é que você percebe, de como é que você entende o mundo. E a partir disso dialogar com os outros, sem se colocar como sendo o cara que tem o umbigo no centro da Terra e a Terra no centro do universo. Não, é uma amplitude maior, troca, enriquece. Essas trocas, no seu sentido mais amplo, desde a informação, passando pelo conhecimento e adentrando componentes epigenéticos, são os construtos dessa nova Terra que está sendo elaborada. Eu estou aqui vendo se eu posso, devo, posso e devo. Não posso e devo, mas talvez vai ficar para outro momento, né? Mas é esses os componentes que a gente está tratando e realizando. É isso que os caras que compõem o que nós chamamos de confederados e outros que não são confederados, mas que não atrapalham o processo, vêm realizando há eons uma tentativa de mostrar que evolução consciencial não se desatrega de evolução biológica. Mensagens, com todo respeito, que tentam mostrar revolução sem corpo, desconfia aí. E mensagens nas quais reduzem tudo ao corpo, desconfiem também. E mensagens que ficam aí tentando encontrar um meio termo, desconfiem também. Pronto. Desconfie de tudo. E o desconfiar de tudo é dessa forma bonita, elegante, no qual a gente, da mesma maneira que está aqui elaborando, que não podemos desvincular consciência de corpo, não podemos desvincular a razão do perceber, a razão do sentir. E óbvio, gente, a razão, quando chega em algumas esferas, ela não dá conta. Não dá conta. A nossa razão frente a isso é um menino de 5 anos. 5 anos. O que a gente ajuda um pouco esse menino de 5 anos é falar assim, tá? Usa aqui a linguagem de quem tem 50, 60. Usa essa linguagem aí para tentar traduzir mais ou menos o que você está vendo, o que você está observando. Mas, gente, que isso? A experiência do sagrado transcendem esses elementos da palavra. Transcendem, por vezes, esses elementos da linguagem enquanto verbo, desculpa, da linguagem enquanto fala. Então, o moço,
ex-viciado, drogado, que está lá sendo tocado pelo Divino Espírito Santo, isso é um barato diferente que ele tomou na veia, que não vai dar muito tradução. Segue aí. Mas quando o seu pastor que te proporcionou isso, ou vier com a ideia de que ele que te proporcionou isso, e de que você deve alguma coisa a ele, faz o questionamento de que não, de que isso está aí, de que isso é a graça, de que isso é dado, de que isso não tem um dono, de que isso pode ser acessado e vivenciado. O mesmo que eu usei aí para o ex-drogado, viciado, usuário, cabe para esse povo que vai para os workshops e vivenciam a partir de pessoas sensitivas, lindas, bonitas, fazendo seus trabalhos e mostrando que não precisa haver a dicotomia. Não posso ganhar dinheiro fazendo isso, não posso cobrar por isso. Pode, cobra caro pra caralho se você quiser. Mas não entra numa de que as coisas acontecem por você, que sem você aquele outro. Não, não. E você que vai entrando nessas coisas e procura tudo, não fica acreditando que o cara que está fazendo de graça não serve e que o que cobra 10 milhões é que é o bom. Essas mensurações da razão não cabem nesse aspecto e nesse sentido. Então vai, ao mesmo tempo utilizando a razão, a quebrando, ao mesmo tempo utilizando a razão, buscando avançar com ela. Às vezes era freia, ela não vai entender, ela tem só 5 anos. Diante de fenômenos que transcendem em muito a idade na qual ela se encontra. Mas se encontra, tem que ser respeitado, tem que ser visto, tem que ser abraçada também, compõe tudo que nós somos. E esse processo de macho e fêmea, homem e mulher, das humanidades, nesse momento é um momento de integração. E essa integração que nós estamos fazendo, numa perspectiva alquimista, a gente está percebendo e vai pensando que é apenas das polaridades yin e yang, ânimos e ânima, mas a integração que muitos de nós está realizando dentro desse campo ou dessa variável do subjetivo, gente, não temos literatura ainda para narrar, nem cinematografias para descrever. É muito bonito, é muito rico, é muito vasto. Então, no Centro Espíritas, os caras estão mais umbandistas, estão lá fazendo integração das entidades. O que é integrar entidades? Muitas vezes são coisas, aspectos, vidas que eles foram, estão trazendo tudo para o agora. Estão alinhando essas vidas que estavam dispersas, os caras estão alinhando a partir de si mesmo, nesse eu agora. Isso é lindo. Aí como que a gente vai ficar falando disso? Não tem muito como não. Hein? O que é que nós vamos falar disso? Escrever disso aonde? Está acontecendo, vamos vendo, vamos fazendo, vamos observando. Mas de cá, por vezes, quando a gente observa, estuda e nos é mostrado, a gente vira e fala assim, que sensacional. Sense8. Poxa vida. Quem não viu, veja. E ali vale a pena ver por dois motivos que dialogam diretamente com o que eu estou aqui mostrando, ou tentando mostrar. Espero que vocês estejam vendo. Um é o das muitas humanidades que existe dentro da humanidade.
Então tem aqui, das singularidades e das diferenças eu não vou dizer mais. Está notório e claro a desconfiança de que cada um de nós cada vez mais vai se tornando um ser único, mas esse ser único que vai se constituindo e se responsabilizando pelo nós. Ainda não fizemos esse movimento do nós. Então estamos caminhando para umas lugares muito fratricidas, muito individualistas, nos quais eu vou brigando comigo até me dividir ao último átomo. E isso causa essa explosão nuclear altamente destrutiva. Tem uma linha caminhando para essa direção e a gente fica daqui falando assim, oh, abandona esse neoliberalismo. Abandona isso aí. Não é disso que nós estamos falando, não. Nem de neoliberalismo, nem de teologia da prosperidade. Nós estamos falando de outra coisa. Volta para cá. Vem para cá. Você é importante, você é singular, mas você é muito mais do que e muito menos que. Olha para você ver, agora você já sabe quem é você, entendeu? Mas não vou brincar não, porque hoje nem vai dar. Essa arrogância, essa prepotência virótica que nos foi instalada e que reprime o que há de nós de divino. O divino sabe o seu lugar e reconhece o lugar dos outros. É essa marcação aqui que a gente está utilizando. Você é importante, mas não é mais importante do que nada e ninguém. Nem para aceitar ser diminuído, nem para aceitar ser exaltado. Seu lugar. Não aceito ser diminuído. Não quero ser exaltado. Seu lugar. Não venham com adoração. Não venham com essas políticas nefastas, fascistas, autoritárias, desmerecedoras, racistas, machistas, homofóbicas. Não vem com isso. Não traz isso aqui não, irmão. O lugar do ser. Não sei quem é o outro. Espero que ele saiba quem ele está sendo. Vamos conversar, vamos dialogar. E dialogar e conversar numa posição de igualdade. Não posso ser mais por o outro ter pênis, o outro ter vagina, por um ser branco, por o outro ser negro. Porra, vamos parar com isso aí. E até a gente conseguir resolver isso, muita briga. Todo dia tem bandeira erguida, agitada. Essa daqui não é, né? Mas está aparecendo também, então fica aparecendo com os traços maravilhosos dos nossos amigos LGBTQI+. Toda hora. Até que minimamente a gente comece a respeitar o outro enquanto o outro. E nós, como a nós mesmos, sabendo dessa marcação. Maior do que ninguém, menor do que ninguém. Tamo aí. Quem quiser me exaltar, eu falo menos. E quem quiser nos rebaixar, a gente vira e fala assim, peraí. Aqui também tem punho, tem dente, tem chute, tem resistência. E não me venham falar dessa resistência linda, maravilhosa, de dar a outra face. Um dia eu vou chegar nisso aí. Resistência aqui é outra. Outra, não vamos sair batendo em ninguém, mas não vamos apanhar de ninguém. Pronto, acabou. Isso deveria ser. Esse é o humano. Que todos os seres de outras civilizações observam e falam assim, gente, mas tem alguma coisa esquisita aí. Como é que as pessoas estão aceitando os filhos dela passar fome? Com outros comendo. Porque todo mundo passando fome igual, não tem problema. Uns comendo 5 vezes ao dia, arrotando as outras 15, e alguns sem comer, inclusive ou principalmente criança, não. O que você está fazendo aí? Isso assusta. Isso assusta. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas estão falando assim, tá vendo? Tá pregando o belicismo. Não. Estou mostrando como é que nós somos alijados da nossa natureza.
tem aí uma concepção moral de que morrer de fome é mais bonito do que protestar, assaltar, enfim. O assalto nessas condições e por esse viés é que é o errado. É a perversão da lógica, gente. É a perversão da lógica. Não vou adentrar muito isso. E o segundo ponto de Sense8, que é muito massa, que eu já até esqueci qual que era o primeiro então eu falei, ai, tá vendo? Um amigo sempre fala, não pode ser 2 pontos, duas coisas, não pode ser, a gente sempre esquece. Mas eu acho que era uma essa relação nossa com muitas humanidades, que elas já estão aqui acontecendo ao mesmo tempo, e outra, eu vou utilizar esses processos da integração. Ali eles utilizam fisicamente mesmo, plano físico, material, de alguém estar utilizando das habilidades de um rapaz que está no México, ou que está num país da África, ou que está numa cidade, acho que é americana, mas essas habilidades no campo do intersubjetivo, do mundo astral, a gente tem visto sendo utilizada. Os processos por hora de canalização, de mediunidade, de sensitividades, eles dialogam um pouco com isso, trazer elementos de outros planos, de outros mundos, de outras esferas, para dialogar conosco aqui agora, alargando a nossa consciência, amplificando as nossas percepções. E isso é um fenômeno que acontece tanto de cá para lá quanto de lá para cá. A gente está começando a ter acesso um pouco desses nossos processos de cá para lá. Né? Nos bravais, a gente tem conversado muito sobre esses espelhos, ou esse conversado não é no momento, é em outras situações, nos quais vão se abrindo esses corpos, essas terras, e a gente vai desdobrando. Meu Deus do céu, olha que massa! Olha ali como é que está repercutindo esse acesso que esse outro tem através de mim. Como isso repercute no mundo dele. E o mundo dele às vezes está aqui. O mundo dele às vezes está aqui, na pele. O mundo dele às vezes está aqui. O mundo dele está aí nesses lugares nos quais às vezes a gente ainda não sabe nem nomear. Mas que eles estão acontecendo, muitas pessoas estão vivenciando, muitas pessoas estão entrando em loop, muitas pessoas ficam nessa circularidade, muitas pessoas estão adoecendo psiquicamente, neurologicamente, uma por entrarem nessas questões da vaidade e duas por vezes, de fato, tentarem uma explicação racional para algo que ainda a razão não consegue abraçar. Não tem. Ainda, pelo menos até onde eu sei, até onde eu fui, faltam elementos da racionalidade para isso. Mas os fenômenos estão acontecendo com pessoas das mais diversas idades, dos mais diversos lugares, das mais diversas manifestações estão acontecendo. Eu falo muitas vezes tentando chegar a elas. Não chego, mas eu falo tentando chegar a elas. Tá tudo certo. Mentira. Vai ficar, mas tá tudo certo enquanto o fenômeno tentar encontrar a linearidade auxilia. Auxilia nesse seu estado interno e vai contando, vai contando para algumas pessoas, vai contando aí para algumas pessoas. Eu queria conseguir ouvir todas, não tenho, pelo menos no plano físico, conseguindo ouvir todas. Algumas, infelizmente, não estou escutando, mas um beijo imenso na alma, um beijo imenso no coração. E isso, vocês não estão sozinhos, vocês não são loucas e loucos sozinhos.
tem muitas mais pessoas assim. Assim como percebendo outras realidades, vivenciando outras instâncias, mas gente, sem eu que faço isso aqui, eu que faço essa chatura, sem essa coisa messiânica. Essa coisa messiânica tem, não vou dizer que não tenha, mas ela é para poucos, ela é para um a cada 1 bilhão. Tem essas coisas messiânicas aí. Nasceu. Eu já gerei com 1 bilhão, mas é só para colocar, se é raro. Na maioria dos casos, somos nós buscando dar sentido. Dá sentido aí, filho, para o seu lugar, para a sua vida, para os que estão à sua volta. Dá sentido. Já está excelente. Excelente. E não precisa ser com dor, não precisa de ser som do sofrimento, não precisa dessas coisas não, velho. Tô falando de coração. Pode ser suave. A construção desses aparatos subjetivos, intersubjetivos que estamos elaborando num processo constante de vida, renascimento, expansão, integração, mais vida, muita arte, os artistas são ponta nisso, a gente mostrou nas outras gravações aí, de como que eles abrem esses caminhos para nós antes dos cientistas, antes por vezes de nós místicos, são os artistas que caminham adiante e mostram para a gente caminhos. Usa esses elementos, cara. Não vai muito para o caminho do religioso, não. De que está na salvação, de que tem que ter Cristo, Buda, Krishna. Ou vai muito por aí, não. Vai cá na arte, vai na filosofia, conversa com a ciência, pega Krishna, Buda, Jesus, Maomé, Lao Tse, todos os grandes e sensacionais que contribuíram e contribuem demais conosco no que eles têm de mais puro. Estão a isso. Estão aí, acessa os caras, conversa com eles, busca eles. Bora. Mas sem, sem. Esse 100 vezes é sem muita especularização, espetacularização. Messianismos. Faça por você. A escolha é sua. O que você quer fazer? E como que você acha que vai ser legal ser feito? Conversa com os caras, toca o barco. Bora. Parei aqui. A parte principal que eu acho que eu tinha que falar, acabei não falando. E esse não falar não foi porque eu não quis, foi mesmo por não terem trazido diretamente na pauta. Mas eu já falei outras coisas que já foram altamente grosseiras no entendimento de muitos, mas eu vou sustentar. A gente não pode ficar pensando num processo evolutivo, ou a gente não pode ficar achando que nós vamos fazer um processo de evolução. Pelo menos a maioria de nós, tem alguns seres que estão nesse nível de dar outra face, e lindos e maravilhosos, mas a outra parte de nós ainda precisa morder, gente. Nós ainda precisamos de morder da dentada. Quando eu vejo nesse processo evolutivo e comparativo das sociedades que conseguiram maior igualdade social, elas vieram justamente disso. Eu também morto. Então,
os povos escandinavos. As moças brigam, os velhos brigam, os vikings. Boa representação, assim, né, que a gente está vendo por aí dessa construção do imaginário, dessa cultura. E pegando 1/10 daquilo como sendo verdadeiro e pensando na sociedade deles atual, a gente observa e fala assim, não, deixa eu respeitar isso aqui como igual. Não posso diminuir. Não posso deixá-lo morrer de frio, porque senão ele vai tomar a minha casa também. Ele e os amigos dele, tudo barba, tudo selvagem, vão vir cá e vão tomar a minha casa. Então, para ele não tomar a minha, eu vou dar uma para ele também nas mesmas condições. Estabelece uma igualdade. Vem do medo, vem do temor, mas está todo mundo aquecido no inverno. Dentadas, às vezes faz bem. Beijos em todos. Eu não sou um pacifista. Eu não vou cortar, não. Eu não vou cortar. Tô aqui não vou não, isso é sério. Tô pregando violência de nada, nem de ninguém, nem por nenhum. Mas estou, obviamente, deixando claro aquilo que todas as mães, ou 90% delas, nos ensinaram. Se você caçar briga na rua, quando você chegar em casa, você vai ver. Mas se você apanhar na rua, você vai ver também. Então é quase esse comando duplo aí. Vamos caçar briga com ninguém. Então, na paz, somos quase seres da paz. Olha que lindos que nós somos. Mas, pelo amor de Deus, não vem diminuir os outros, os nós, na nossa frente. Nós vamos brigar. E brigar de sair na unhada, puxando os cabelos e mordendo, não precisa de ser tão erótico assim, né? Pode ser pela fala, pode ser pelo diálogo, mas a gente não pode mais continuar aceitando essa forma de opressão, essa forma de violência como sendo divina, como sendo natural, porque ela não é. Ela é a maior forma de perversão e de domínio que foi colocado sobre a humanidade. A maior. E se não lutarmos contra isso em nós e também naquilo que estamos vendo, está posto, isso perdura por mais décadas. E na hora que a gente for punir nossos filhos, alguns amigos, por estarem transgredindo essa regra, a gente precisa observar e ver do lado de quem que a gente vai ficar. Essas transgressões me parecem ser importantes. Eu não sei o que vai ser semana que vem, mas talvez a gente fale um pouco das transgressões importantes. Elas têm o seu lugar. Elas nos fazem humanos. Elas nos faz e nos coloca na condição de homens e mulheres, ser humano. E esse homem, mulher, ser humano, macho, fêmea, yin e yang, não pode desqualificar o seu componente animal. Temos esse nosso estruto biológico forte. Isso não pode ser jogado de lado. Isso não presta, isso não é bom, isso não é certo. Por que não? Por que não? Agora eu acho que eu vou nada. Vou nada. É importante nós tomamos cuidado. Vejam bem, boa noite a todos.
nós tomamos um cuidado de especificarmos algumas coisas, de deixarmos claros outras tantas, para que a gente, ao ser confundido, não seja hostilizado ao extremo. Oramos, mas que não seja ao extremo. Vejam bem vocês. Sou um padre, uso batina. E óbvio, não tão óbvio assim, mas a minha trajetória é uma trajetória de luta. Uma trajetória na qual eu fiz lutando contra as opressões do meu povo sofrido nordestino. E isto sempre me incomodou. Isto sempre me incomoda. Estas nossas buscas por justiça social, por igualdade social, esta bandeira de Cristo, esta bandeira da cristandade que carregamos e por vezes carregamos ora para um lado da opressão, ora para o lado dos oprimidos, não estou me isentando absolutamente de nada, mas aqui apenas registrando que nos cabe, enquanto filhos de Cristo, irmãos em Cristo, compreendermos que não podemos legitimar as injustiças. E não há perversidade maior de manter as pessoas na aceitação das injustiças mediante a palavra das Escrituras. O povo judeu, o povo hebreu, o povo das Escrituras é um povo altamente rebelde, belicoso. É um povo que, por vezes, lutou até mesmo contra Deus. Este espírito de uma busca por uma emancipação, este espírito, por vezes, por uma busca de justiça, é importante. Não se pode silenciar, não se pode amarrar os braços, as mãos dos outros, enquanto eles estão sendo estapeados, expropriados, violentados. E há muitos discursos religiosos, filosóficos, antropológicos, espiritualistas, que estão de forma sistemática, de forma consciente, reproduzindo todas essas arbitrariedades. Nosso discurso, nossa fala, não é, hora alguma, apregoar a violência, mas é observar como as violências simbólicas são muito mais perversas ou tão perversas quanto as físicas. E há em todos vós uma linearidade de pensamento de combater as violências físicas enquanto as simbólicas são passadas. São retidas como altamente perdoáveis. Não deveriam ser. Não podem ser. As violências simbólicas do racismo, as violências simbólicas da homofobia, as violências simbólicas do machismo, essas violências vilipendiam as almas, senhores. Cerceiam os seres. Os revides, sejam eles muitos, dessas manifestações físicas,
não equiparam, hora alguma, as violências simbólicas nas quais esses seres são acometidos por perversidade de alguns. Então, aqui, o que nós estamos trazendo, estamos discutindo, e é para ficar mais claro, já que esta parte engasgou mesmo, é que combatemos de forma incessante as violências simbólicas, sem nenhum temor, sem nenhum medo. E estamos aqui contra todas elas, em todos os níveis, em todas as dimensões, contra quaisquer um que as pratique. Não as toleramos, não as aceitamos e não os convivemos de forma harmônica e pacífica com elas. As físicas, ok. Podemos ponderar, podemos compreender. As simbólicas, não. As simbólicas, nós precisamos fazer uma discussão muito séria e muito ampla. As violências simbólicas, elas são violências no seu estado mais brutal. Tem requintes ali de perversidade que vilipendiam almas. E nós não estamos aqui passando pano ou diminuindo. Estamos aqui dizendo na maior clareza: há seres que foram perdidos, reencarnações que foram perdidas devido às violências simbólicas nas quais foram vivenciadas e impetradas. Seres lindos. Há outros seres que vivenciaram processos desses espirarados de profunda transformação e que se perderam a partir dessas violências simbólicas que foram cometidas. Então é quanto a isso que por vezes nos posicionamos de uma forma tão veemente, de uma maneira muito atenta, tentando esclarecer, senhores e senhoras. Não podemos. Temos que estar atentos a essas formas de violências, a esses ditos, a esses olhares, a estas posturas, a estas manifestações que são feitas contra diversos segmentos, diversas pessoas, diversos povos, diversas culturas, diversos gêneros. Ora bolas. Então fiquem todos com Deus. Que Jesus continue nos abençoando em todos os pontos, em todos os níveis, em todos os corpos. Assim seja. Eu acho que agora eu vou mesmo. Agora eu posso ir. Fazia tempo que ele não passava de uma forma tão ostensiva. Passou. Grato também pelo ajeitamento que ele fez, ficou mais claro. As violências simbólicas, gostei da marcação. Fica legal. E entra dentro desse espectro que nós estamos aqui dizendo. Né? Nós temos perdido, tanto fisicamente, mas sobretudo na alma, as repercussões, gente, do racismo, do machismo, da homofobia na alma, cara. Putz, grila, gente. Ou tem os seres que são mais casca grossa, cara. Termo que um amigo usava. Sente menos. Mas você tem seres muito sensíveis, muito bonitos, que são cerceados aí, aprisionados aí. É difícil retirá-los depois desse lugar no qual foram lançados e foram jogados. Às vezes jogados pelos próprios pais, outras vezes por toda essa cultura nossa, por esse estado que aqui a gente está, esse estado, o estado vibracional, metal, atmosférico, que a gente está utilizando até por vezes o conceito de epigenético. Esse meio, como esse meio vai espancando essas pessoas num olhar,
numa frase. Bom, nós estamos vendo e, na medida do possível, registrando. Fui.